aquele dia, para mim foi assim, antes do acontecido, foi assim, um dia normal, como todos os outros. De uma dona de casa e de uma mulher que trabalha numa associação. Eu fui para a horta, trabalhei, voltei para casa, né, normal, fiz meus afazeres. Aí deu a tardezinha, por volta de 3:30 da tarde. Aí eu fui para casa do meu tio. Aí no que eu estava fazendo janta, meu tio chegou na cozinha correndo, falou, corre, Keila, que a barragem estourou. Aí eu saí desesperada, peguei meu telefone, estava em cima da mesa, saí desesperada, falando com ele, tem que correr, que eu tenho que salvar a mãe, porque ela tem 85 anos. Na verdade, ela não é minha mãe, ela é minha avó, ela que me criou. Aí eu saí correndo pela rua, gritando, chorando em pânico, porque já estava dando para ver a barragem, já tinha chegado dentro da nossa comunidade. Aí era muita lama, muita poeira, sabe, barulho de pedra, de árvore vindo. E eu correndo, olhava para trás, aquele mar de lama atrás da gente. Aí eu parei perto do comércio do meu sogro e falei com ele, corre que a barragem estourou. Ele falou, não vai vir não, querido. Eu falei, se vai, olha para trás. Eu falei com ele, você me empresta essa caminhonete que eu tenho que salvar minha mãe. Aí entrei na caminhonete, desci emprestado. Parei perto da escola onde meus filhos estudam. Entrei em pânico, correndo, gritando eles. Aí eles vieram assim de direção. Subiu na caminhonete, aí nisso subiu bastante alunos. Aí eu desci mais um pouco, parei e corri lá na minha casa para poder pegar minha mãe. Quando eu olhei assim para o fundo da minha cozinha, aquele mar de lama já estava chegando assim na porta da minha cozinha, que a lama fez tipo um redemoinho, cercou o Bento, ficou só o meio do Bento, tipo assim que estava empurrando a gente para o alto, para onde a gente ficou abrigado. Aí coloquei ela na caminhonete, subi desesperada até o lugar mais alto que eu consegui chegar com a caminhonete. Quando eu olho para trás, o Bento já tinha sido assim, devastado, já não tinha nada mais. Aí eu carregando minha mãe, os outros ajudando, nós subimos correndo no meio do mato. Quando assim, chegamos no lugar mais alto que a gente conseguiu, que a gente olhou para trás, só via casa, carro, máquina descendo pela enxurrada de lama e a água só subindo e aquele desespero todo, sem saber se a gente ia sobreviver aquilo tudo, todo mundo chorando, gritando demais. Foi assim, uma sensação, um medo, assim, que a gente não tem nem como explicar como foi. E lá no meio daquele mato, lá a gente ficou até quase 1 da manhã, no escuro, porque não tinha energia, sem água, e escutando o barulho daquela lama descendo. A gente não sabia se a lama estava subindo, se estava descendo ou se estava baixando. Foi um desespero, sabe? Acho que foi a noite mais longa, não só da minha vida, mas de todos que estavam ali. Aí eu sentada, assim, chorando, com a minha mãe, assim, do meu lado. Aí eu pensei, meu Deus, a única recordação que eu tinha da minha mãe biológica, que quando ela faleceu, eu tinha 9 meses, tinha ido embora, sabe? E é uma sensação de muita dor, porque nem na memória, nem na minha recordação não vai ter como lembrar como era o rosto dela, sabe? E fica assim, é uma dor muito grande. Nossa Senhora, eu sei que quem me criou foi minha avó, ela é minha mãe, mas saber que assim, você não vai ter aquela figura para você olhar, ver, sabe, espelhar naquela pessoa. Eu vou ser assim quando eu estiver mais velha. É muito triste, né? E isso, acho que empresa, dinheiro nenhum vai poder me dar essa recordação da minha mãe.
Era a única, assim, que meu pai, esses binóculos que tinha antigamente, aqueles que a gente olha assim no vidrinho, era um negocinho desse que meu pai tinha, aí ele guardou quando eu fiquei maior, ele foi e me deu, falou comigo aqui, que você não conheceu sua mãe, aí eu vou te dar para você guardar de lembrança, de recordação, até mesmo você mostrar para seus filhos, né? E ter como recordação de como era sua mãe. E ela morreu nova, ela tinha 23 anos. Aí, a única lembrança que eu tinha era essa. E eu ainda falava assim, eu vou levar num lugar, tirar foto, vou pedir para ampliar, me pôr num quadro, para me pôr na sala, assim, sabe? Todo mundo que chegasse, visse que aquela era minha mãe. Não deu para fazer. Eu penso assim, eu paro, tento lembrar como era a fisionomia, mas não consigo lembrar, sabe? E todo mundo assim que me vê fala assim, não, que você é a cara, você parece demais com sua mãe. Mas eu acho que não é a mesma coisa você olhar, né? E falar que parece mesmo, realmente é minha mãe. É difícil, mas nossa, não foi o bem material que a lama levou, acho que levou a nossa história, a nossa vida, né? Porque parou, a gente assim tá sem rumo, sem saber o que vai ser daqui para frente, como vai ser as nossas vidas, né? É difícil demais. Eu acho que o que a gente viveu o resto das nossas vidas, pra gente vai ficar na nossa memória para sempre.